é daquelas pessoas que fica ruminando, pensando várias coisas negativas, depois fica se sentindo mal, ansioso? Pois bem, fica aqui nesse vídeo que eu vou falar sobre pensamentos negativos e como lidar com eles. Eu sou a Fernanda, aqui do Consciência Criadora, e eu venho trazer esse conteúdo para vocês. Então fica aqui que vai ser muito interessante. Pois bem, gente, os que são pensamentos, né? Por que a gente tem tantos pensamentos negativos? Já há muito tempo, cientistas, filósofos, eles vêm tentando entender a mente humana e esses pensamentos negativos. Por que nós temos, como lidar com eles, como a gente ter uma vida mais saudável, né? E o que é um pensamento? Bom, pensamento ele é muito mais do que imagens e frases que tem na nossa cabeça, mas ele é uma interpretação que a gente faz das situações que nos acontecem. Então, muito vai depender daquilo que você vem escutando na TV, na internet, lendo. Então, isso também compõe muito os nossos pensamentos, mas também a forma como a gente aprendeu a lidar com as situações, que também está muito relacionado com a nossa família, com os valores, com a nossa sociedade ali, como que eles nos ensinaram a lidar com as situações e a interpretar os fatos. As suas emoções também elas podem influenciar muito nessa questão dos pensamentos, porque, por exemplo, num dia que você esteja mais triste, muitas vezes você pode acabar tendo pensamentos mais negativos porque você está interpretando as situações com aquele seu mundo, né? Com aquele óculos que você está vestindo naquele dia, que é o óculos da emoção da tristeza. E os pensamentos, eles também podem influenciar nas nossas emoções. Às vezes você pode até estar se sentindo bem, mas acontece algo ou alguém está irritado ao seu redor e aí isso pode influenciar a forma como você se sente e aí isso acabar virando uma avalanche de pensamentos negativos ali. E o cérebro, gente, ele evoluiu para detectar ameaças. Então, é muito comum a gente ter pensamentos negativos porque é como se o nosso cérebro tentasse identificar aquilo que nos ameaça para nos proteger. Então, se você tem um pensamento, é interessante entender se é um medo que é real ou é um medo de uma paranoia aí na sua cabeça, né? Porque pode estar relacionado também a esse modo de funcionar por conta de traumas, que aí vai moldando a forma como você pensa, né? E aí a terapia, a psicanálise, ela vai pensar sobre traumas, o funcionamento psíquico, o inconsciente, como que ele atua na forma da gente pensar e se expressar. Aí também pode ter a ver com as questões também pode ter muito a ver também com a forma como a gente aprendeu a lidar com problemas, a achar soluções. Tem pessoas que às vezes elas ficam focadas nos problemas e esquecem de achar soluções, elas ficam muito infantilizadas nas situações e aí isso também pode influenciar na forma como ela vai lidar com os problemas e como ela... Os pensamentos, então resumindo, eles são uma representação mental de informações. Nossa, gente, grava essa frase, porque olha como ela é importante, né? Então, informações pode ser tanto aquilo que a gente adquiriu através das gerações, transgeracional ali, pode ter relação a ver então com a nossa cultura, com a nossa sociedade, com a nossa família, com a nossa educação, tudo isso vai mudar a forma como a gente pensa. O grupo, né, com que a gente convive, ele também vai moldando a forma da gente pensar, a forma como a gente foi educado ou não a pensar em soluções. Então, tudo isso que eu já agora pensa, né? Aquilo que você está escutando, que você está se informando e colocando para dentro aí. Como que isso está influenciando os seus pensamentos? Faz sentido ou não, né? Eu acho que a gente tem que se informar sim, mas a gente está numa época que tem tanta informação que acaba se desinformando mais do que se informando. Então a gente precisa aprender a trazer para um conhecimento aplicável, uma compreensão daquilo que a gente está adquirindo aí, né, de informação também. Pensar nos traumas, todas as nossas vivências, tudo isso vai impactar na forma como a gente pensa. Bom, eu entendi já o que é um pensamento, o que influencia o meu pensamento, né? E pensamentos negativos são naturais porque faz parte da nossa evolução. Mas quando que esse pensamento ele se torna disfuncional? Bom, um pensamento negativo e disfuncional é quando ele nos causa um tamanho temor, sofrimento, dor ali, que isso também nos paralisa
Entender, né, no processo de terapia, é interessante a gente entender se essa pessoa ela tá passando por um momento ali que está causando essa questão de pensamentos mais negativos. Às vezes pode ser uma questão situacional, ou seja, um relacionamento, uma questão no trabalho, enfim. Às vezes essa pessoa ela pode ter um modo de funcionar de pensamento ali que fica ruminando, que tem uma ansiedade, né, ali maior, às vezes uma pessoa com uma baixa autoestima, não tem tanta confiança, então ela vai tudo levar para o lado negativo também. Então a gente tem que fortalecer isso numa terapia, né? Mas às vezes é importante avaliar se você não está passando por uma ansiedade assim mais extrema, como uma TAG, né, que é um transtorno de ansiedade generalizada, às vezes uma fobia, né, uma fobia que é um medo assim mais intenso, exacerbado, que muitas vezes precisa de uma atenção maior, uma avaliação mais profunda ali para que faça um acompanhamento adequado. Então tá, agora eu já sei o que é um pensamento negativo, quando que eu devo como que eu devo lidar com eles, né? Então, com os pensamentos negativos, a autoconsciência ela é muito importante. Porque quanto mais você se conhece, mais você vai entendendo os mecanismos, como você age, como que você interpreta as situações, né? Como que as situações chegam para você e como que você lida. A terapia ela é uma ótima ferramenta para a gente poder lidar com essas situações, poder entender o modo como você pensa e também achar outros caminhos de solução, né? E ampliando esses pensamentos para que eles também possam achar outras soluções, ter mais confiança em si, né? Buscar outras possibilidades de atuação e também trazer para a razão, porque, igual a gente já comentou, às vezes é um medo, é algo muito irracional, que não tem lógica nenhuma, e aí quando você traz para a razão, você começa a desconstruir e ver que aquilo não é tão grande, tão importante quanto parece, né? Então, autoconhecimento, autoconsciência, ela é muito importante. Exercícios físicos também ajudam muito, né? Porque eles ajudam a liberar hormônios de felicidade, que ajudam a gente a lidar com estresse, com ansiedade ali também, tal, né? Então, mindfulness, a parte de meditação. Então, são técnicas que a gente pode usar que vão ajudar muito a gente a começar a controlar os nossos pensamentos, a perceber, né, a gente, porque tem muitos pensamentos, gente, que eles são automáticos, a gente realmente, eles passam pela nossa cabeça ali e a gente nem se dá conta o quanto que ele está influenciando, inclusive, as nossas emoções, os nossos comportamentos. Interessante essas técnicas porque vai ajudar muito a você a começar a repensar, a se conhecer melhor e a controlar mais a sua mente. Outra forma também é você entender, né? Já trouxe para a razão, que viu que aquilo ali não tem nada a ver. Então, será que você precisa de ajuda, uma ajuda de uma psicoterapia aí, ou uma ajuda médica, né? Porque nem tudo a gente vai conseguir resolver sozinho. Outra coisa que eu acho fantástica também é a arte. Então, quando a gente se coloca para escrever, para colocar os nossos pensamentos para fora da nossa cabeça, então pode ser através de uma música, de uma pintura, de uma escrita, enfim, isso vai ajudar a aliviar ali seus pensamentos e aí isso vai ajudar você a lidar melhor com eles. Outra coisa também é você desfocar. Você tá pensando numa situação que já tá vendo que tá te fazendo mal, muda aquele pensamento, toma controle e dá um direcionamento para o seu pensamento, para sua mente. Não deixa a sua mente ficar vagando assim aleatoriamente, tá? A gente pode fazer isso e esse é um treino, né? É uma habilidade que pode ser adquirida. Pensar é muito poderoso, por isso, treine a sua mente e se precisar de ajuda, ver que está tendo ali recorrência de pensamentos negativos, que está fazendo você sofrer e se paralisar, manda uma mensagem que a gente explica sobre o processo de terapia. E se você gostou desse conteúdo, segue para mais conteúdos como esse, manda para algum amigo que esteja precisando deste conteúdo e deixa um like para nós. Agora comenta aqui embaixo como que você lida com seus pensamentos negativos. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Até mais!